Oi, amoras! Parte 2 dessa videoaula que estamos pintando, a apostila de número 7, especial máquinas. Essa aqui é a parte 2. Não se esquece de deixar o like. Se desejar adquirir a apostila, entre em contato comigo no telefone que está passando aqui na tela. Então, vamos terminar esta linda pintura? Vamos para a parte 2 da nossa pintura. Aqui eu peguei o mostarda, peguei o pincel de número 2 e com um pouquinho do mostarda eu vou colocar aqui, ó. Pode ser o mostarda ou siena natural fumê, tá? Ou o ocre ouro que você tiver. É um tom mais escuro do que o amarelo canário. O amarelo canário é uma cor mais clarinha, tá bom? Então, ó, eu vou colocar um pouquinho só dessa cor. Ó, só em alguns cantinhos, principalmente aqui, ó, onde inicia a outra letra. Por quê? Pra dar, gente, um pouco de sombra, pra não ficar a pintura chapada. Pintura chapada, pra vocês entenderem melhor, é quando a gente faz, pinta um desenho, às vezes, com uma cor só. E aí você não ilumina e nem coloca sombra. Aí fica só aquela cor, né? Tipo, aqui eu coloquei só o... Aí, tá vendo? Reparem pra você a diferença. Aqui a gente tem luz, tem sombra e tem a cor de base. Nesse lado aqui, ó, eu não tinha colocado, só fiz o preenchimento. Então, fica, a gente chama de pintura primária, que é aquela pintura que a gente aprende na escola, sabe? Ó, aqui eu vou, ó, sombrear só um pouquinho. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Na parte de baixo, um pouquinho de tinta que você põe já dá o efeito, tá? Então, é bem pouquinho. Venho com o pincelzinho de lado, ó. Só pra dar um efeitozinho de sombra, mais escurinho na parte de baixo, ó. Tá, ó, não se preocupe demais se por acaso acabar pegando no azul, não. Aqui o azul já tá seco, então ele não vai ficar verde, tá? Se o azul não tivesse seco, aí sim, tem que tomar cuidado porque o azul com amarelo dá verde, tá? Ó, pronto, essa parte a gente já fez, só pra dar uma profundidade. Se precisar retocar qualquer detalhe, é só voltar e retocar com amarelo canário ou com marfim, que é um tomzinho de amarelo mais clarinho, né? Ó, amores, agora a gente vai começar fazendo essa parte de cima. Já até reforcei com lápis ali pra vocês verem melhor, tá? Então, ó, vou preencher toda essa parte aqui com azul. Com turquesa, tá? É o nome correto da tinta que eu tô usando aqui. Ele é um azul claro, tá? Ó. Eu prefiro assim pra gente conseguir não se perder no desenho da máquina. Você pode preencher tudo se você achar melhor, tá? Mas, tem que tomar cuidado para não perder muito o desenho, senão fica depois você entender, tá? Então, eu preferi fazendo por partes. Como não é uma pintura difícil, né? Aqui a gente vai preenchendo, ó. Tá? Tô usando o pincel aqui da Castelo, tá? Número 10, aquele de cabo vermelho que eu gosto de utilizar, que veio lá da Flavinha Artesã. Então, se você desejar comprar, tiver precisando dos pincelzinhos, a Flávia Artesã, ela tem pincéis, tá, gente? Mesmo que você não queira comprar os que eu utilizo, você pode falar com ela lá, porque ela tem uma variedade enorme. Agora, se você, por acaso, não gostar dos pincéis de cerdas macias, que é o que eu estou usando aqui nesta pintura, você pode entrar em contato, também vou deixar na descrição, de outra parceira aqui do nosso canal, tá? Que é a Massa Espaçapan. Ela tem um kitzinho de pincel de cerdas dura lá, com preço bem bacana, tá? Relação de preço, gente, vocês têm que falar com quem vende, tá bom? Eu só posso indicar pra vocês que são lojas confiáveis pra você comprar os seus pincéis. Ó, fazendo aqui o preenchimento, ó, vou deixar só uma lateralzinha aqui, ó. Então, repare pra vocês verem que aqui tá fresco a tinta, né, tá úmida, e aqui já secou. Então, a gente consegue visualizar a linha que tem aqui, ó. A tinta, ela escurece, ela tende a escurecer um pouco mais, né? Ó,
feito o preenchimento, vamos sombrear aqui pra não ficar nenhuma parte, tá? Então, eu vou pegar o cinza lunar que a gente iniciou sombreando. Observe que aqui, ó, tem uma linha, tá? Então, abaixo dessa linha, ó, a gente vai colocar essa sombra, tá? Ó, aqui também, ó, nessa lateral. Ó. Colocamos um pouquinho aqui também. Venho aqui, ó, abaixo aqui, ó. Coloco um pouquinho de sombra, não precisa ser muito, ó, na lateralzinha aqui também. Depois a gente vai preencher aqui, tá? Ó, na borda aqui também, ó, eu coloco um pouco. Ó, vou trabalhar uma isca de nada de tinta aqui, ó, abaixo do carretel, mas é bem pouquinho, por quê? Porque a claridade tá pegando aqui assim, ó, tá? Aí, gente, ó, eu resolvi que essa parte aqui já tá seca, o que que eu vou fazer? Eu vou vir com um pouquinho do azul marinho, tá? Ó, ele fica com uma cor diferente quando você coloca ele em cima do cinza lunar, tá? Então, eu resolvi que eu vou botar um pouquinho do azul marinho aqui, ó. Tá? Só pra me ganhar um pouquinho de profundidade aqui, ó. Aqui nessa região, aqui eu botei o cinza lunar, ó. E agora eu tô vindo trabalhando um pouquinho aqui com o azul marinho, mas tem que ser bem pouquinho, tá? Aqui, ó, nessa parte de baixo, deixa eu ver se a câmera tá pegando. Sim, nessa parte de baixo aqui por trás, ó, eu vou botar uma sujeirinha também do azul marinho, mas é quase nada de tinta, tá? Se vocês quiserem fazer tudo com azul marinho, pode estar fazendo, tá bom? A cor da máquina aqui é você que determina, né, de acordo com o seu gosto, ó. Tá? Ó, vou colocar um pouquinho aqui desse lado, ó. Mas é só sujeirinha, tá, gente? Eu não trabalho com muita tinta, não. Vou vir aqui, ó, na linha, ó. E vou fazer uma linha bem clarinha, mais intensa aqui, ó. Nessa região, mais intensa não muito, só... Só pra ressaltar. Tá? Venho aqui assim também, ó, na parte de baixo, coloco uma sujeirinha abaixo dessa iluminação que a gente colocou, tá, ó. Ó, só sujeirinha, gente, não precisa de colocar muita coisa, porque a claridade tá pegando bem aqui em cima, tá bom? Ó, depois de secar, a gente dá continuidade, tá? Agora, eu vou preencher, ó, essa parte toda aqui, ó, com azul também. Esse aqui é um pininho que tem, tá? Pininho virado pra frente. Então, a gente vai fazer ele com cinza, ó. Então, primeiro a gente vai preencher. Vamos deixar o pincel aqui, vamos pegar um pincel menor. Vamos pegar um pincelzinho menor pra gente trabalhar com o cinza aí, tá? Aí, aquela mesma coisa, a gente coloca branco, bem aqui assim, ó, no meio. De cá também a gente vai fazer a mesma coisa, ó, branco no meio. Ó, aqui também, ó, branco.
Aí eu venho com o cinza. Qual cinza que eu vou pegar? Pode ser, eu vou vir com o cinza chumbo. Ó, eu vou colocar um pouquinho aqui, ó. Tá? Uma isquinha deu pra fazer aqui, ó. Ó, e eu coloco lá, ó, e eu puxo pra cima do branco, deixando aquele pontinho lá, ó. Tá? Feito isso, ó, venho na parte de baixo aqui. Eu sei que é um detalhe pequeno, talvez não dê pra vocês verem direito, mas é... Aqui é um pininho que tem, ó, tá? Aí aqui, ó, a gente vai esfumar, ó. Vou ter que pegar mais, né, gente, que a tinta secou, tá vendo? Então, ó, coloco bem aqui nessa borda, ó. Puxo, ó, pra cima do branco. Tá? Vou reforçar aqui o branco, ó, no meio. Ó, e com o cinza chumbo, ó, eu vou reforçar aqui, ó. Essa aqui é a pontinha do... Tá? Aí, aqui, eu coloquei o branco aqui no meio, né? Eu vou vir, ó, em volta e vou fazer uma sombra. Tinta de um lado só, pode ser com um pincelzinho filete, só pra destacar aqui, tá? Depois que secar, a gente volta e retoca qualquer detalhe. Aí, nessa parte aqui, a gente também tem tipo um parafusinho, tá? Então, com o pincel ainda sujo, ó, eu vou preencher de tinta branca. Ó, venho com a sujeirinha, ó, e reforço aqui, ó, em volta. Ó, e aí, com tinta de um lado só, ó, eu faço aquela divisãozinha no meio, como se fosse um parafuso. Tá bom? Aqui também eu posso fazer a mesma coisa, ó. Como se fosse um parafusinho. Tá certo? Agora a gente vai fazer o carretel, para depois a gente iluminar alguns pontos. Vamos fazer o carretel. Para o carretel, eu vou começar com branco, com pincel 6, tá? E no carretel, gente, se vocês repararem, tem uma... Aqui, ó. Quase como uma meia-lua, bem aqui na parte de cima do carretel. Tá? O carretel eu vou fazer de uma cor aqui, mas se você quiser mudar, não tem problema não, pode fazer. Ó. Feito isso, eu vou pegar um pouquinho do cinza lunar, ó. E vou sombrear aqui essa volta, ó. Jogo na parte de cima um pouquinho também, ó. E eu venho aqui, ó. Dou uma sombreadinha bem no meio ali. Depois eu vou fazer um pininho aqui, tá? O carretel, gente, vocês podem fazer aqueles carretéis tipo de madeira, se vocês quiserem, tá? Eu vou fazer mais simples aqui, pra a aula não ficar muito grande, tá bom? Então, no primeiro momento, o que eu vou fazer, ó? Eu vou com a tinta preta, bastante tinta, ó. Eu vou preencher, ó. Muita atenção nas bordas, ó. Ó. Preenche toda a borda aqui com bastante tinta, capricha aí, né? Esse tecidinho que eu tô usando aqui, ele suga mais a tinta, então precisa retocar algumas vezes, tá? Fiz isso, ó, vou vir na parte de baixo, ó, e vou preencher de preto também. Mas se você quiser fazer um carretel, um tom de madeira,
Que aqui, esse aqui parece aqueles carretéis grandões antigos, sabe? Que tinha. Que tinha não, ainda tem, tá, gente? Depende do local, eles ainda vêm ainda naqueles carretéis de madeira bem bonito. Ó, tá? Capricha na tinta pra não ficar pontinhos, ó. Tá? Agora, você vai preencher a parte central. Ó. Bastante tinta, ó. Tá? Ó. Com o pincel ainda sujo, eu vou pegar um pouquinho do branco, tá? E o que eu vou fazer, ó, eu vou fazer aqui, ó, só uma marcação aqui, ó, eu coloco o branco, mas eu dou aquela esfumada nele pra não ficar muito claro, tá? Pra não ficar branco, pra ficar cinza, ó. Ó, coloco aqui assim, desse lado um pouquinho, ó. Deixo mais iluminadinho. Ó, aqui nessa lateral eu já vou dar uma pincelada mais marcada. E depois que secar, eu vou voltar e vou retocar essa pincelada aqui, tá? Aí, com o pincelzinho menor, pincelzinho 2, ou filete, ó, eu vou vir, ó, eu vou jogar esse preto bem aqui, ó. Uma linha bem fininha, tá, gente? Que aparece muito pouquinho. Ó. E aqui no meio, ó, eu vou dar uma sujadinha. Escurecendo aquele miolinho lá. Tá bom? Depois secar, a gente volta e retoca a parte de luz. Aqui e aqui, tá? Agora, a gente vai estar fazendo essa parte aqui. A gente vai trabalhar também branco e tons de cinza, tá? Cinza chumbo, branco, cinza lunar, cinza claro. Esses tons, assim, pra gente poder estar trabalhando aqui, tá? Então, aqui, ó, eu venho aqui nessa parte central, ó, com o pincelzinho 6, tem seu pincel pequeno. Esse meu aqui tá bem gasto, ó. E eu vou colocar bem aqui no meio, ó. Aqui também eu vou colocar no meio o branco, tá? E com o cinza chumbo, ó, eu vou colocar aqui assim, ó. Lá na pontinha, ó, e eu puxo pra cima do branco, tá, ó. Ó, aqui tem uma hastezinha descendo. Com cinza um pouquinho, ó, eu vou colocar de cá e de cá, ó. Pra realçar esse pezinho, tá? Essa parte de cima aqui, ó, pode deixar ela toda com cinza. Tá? Aí, com o branco, ó, eu vou ressaltar esse pezinho aqui. Olha, pega lá por trás. Tá? Agora, a gente vai pegar aí um pincelzinho menor, vou pegar o 2 e a cor preta, tá? Pra gente realçar uma isca de preta, gente, é bem pouquinho, tá? Eu vou vir aqui, ó. E eu vou sombrear esse cantinho, ó. Ó, eu coloco a isquinha de preto, mas eu dou uma boa esfumada pra não ficar muito forte, ó. Aqui dentro também, ó.
Ó. Tá, ó. Desço aqui, ó, pra marcar um pouco mais essa divisão. Ó, sombreio aqui, ó, porque o calcador ele vai fazer um pouco de sombra nesse lado, tá? Aí, ó, se quiser eu posso vir cá, ó, em volta desse parafusinho também, ó, sombrear, tá? Posso vir aqui nessa lateral, ó, com uma isca de preto, isso vai dar bastante profundidade. Só lembrando que a quantidade que você pega é mínima possível, porque o preto ele é forte, né? Então, qualquer quantidadezinha que você pega, você já consegue mais profundidade, tá? Então, do mesmo jeito que você aumentou um pouquinho a sombra aqui, você pode vincar nesses aqui, ó. E com a sujeirinha, ó, você aumentar a sombra em alguns pontos, ó. Tá, ó. Bem pouquinho, ó. Puxa pra cima. Certo? Amoras, já deu uma secada que não secou muito, mas deixa eu explicar pra vocês. Eu preciso clarear aqui um pouquinho mais, ó, tá? Então, eu peguei aqui, ó, deixa eu só lavar meu pincel, né? Condor 421, esse aqui é o número 8, esse pincel. Por que que eu peguei? Pra mim ter precisão aqui. E eu vou colocar aqui, ó, o azul bebê, tá? Só que o meu azul bebê tá horrível. Tá cheio de gruminho, já tá no finalzinho. Mas você pode colocar azul bebê, azul soft, tá? Só pra dar uma iluminada aqui. Porque quando você coloca o branco, ele fica meio esbranquiçado. Então, acho que essa cor fica um pouco melhor, tá? Ó, vou vir bem aqui nessa linha, ó. Eu vou fazer agora, como não tá totalmente seco, provavelmente eu vou ter que voltar, ó, e dar aquela retocadinha, tá? Puxa, ó, deixa aqui uma marcação maior. Lembra que eu falei com vocês que vai ter uma iluminação? Pois é. Aí aqui, ó, a gente vem subindo um pouco com essa iluminação, ó. Tá? Só uma sujeirinha aqui, ó. Aí nessa parte aqui a gente colocou um pouquinho do cinza, ó. Posso vir abaixo do cinza, ó, e colocar um pouco desse azul bebê, ó. Opa, invadi uma área ali. Ó. Vou dar uma iluminada aqui, ó. Coloco, mas eu trabalho essa tinta, senão ela fica muito grossa. No caso, a minha aqui tá bem grossa, ó. Tá? Vou vir aqui nessa parte de baixo também, ó. Eu vou colocar um pouquinho aqui, ó. Tá? Se vocês não quiserem usar azul marinho, pode usar, de repente, um azul mais forte. Eu, no meu caso aqui, eu não quero usar um azul mais forte. Então, eu usei algum azul marinho muito pouquinho em alguns pontinhos, tá? Ó, se vocês repararem aqui no meu desenho, ó, eu já fiz as folhas. Essas aqui ainda falta iluminar elas ainda, tá? Então, a gente vai começar a fazer agora os crisântemos, tá? Pra vocês verem como vai ficar. Então, vamos lá, tá? Eu vou passar um pouco da misturinha aqui, ó, só um pouquinho, não precisa ser muito.
Vamos trabalhar branco, amarelo ouro e rosa chá, tá? Inicialmente. Então, eu vou pegar um pouquinho do amarelo ouro e eu vou colocar aqui na base. Lembra que aqui tem a parte que vai ser verde. Tá bom? Então, eu coloco amarelo, ó, um pouco do amarelo. Depois, eu venho com o rosa chá bem aqui assim, ó. Ó, rosa chá. Tá? Aí, ó, pra fazer os cortes aqui, ó. Aqui eu tô preenchendo tudo, mas qualquer coisa você pode fazer pétala por pétala, tá? A gente vai vir com o branco, tá? E aí, tem que correr bem o pincel aí, tá? Nós vamos pegar a tinta branca, só o branco tem que estar mais molinho. Vamos pegar a tinta com pincel Condor 421, esse aqui é o número 8, ó. Peguei tinta de um lado só, ó, com a tinta voltada para cima, ó, eu pressiono na ponta e levanto bem fininho, ó. Pressiono e levanto bem fininho. Tá? E aqui, ó, eu vou puxando, ó. Ó. Vou levando pra base, tentando fazer bem pertinho um do outro, ó. Ó, aqui já tá, ele vira, tá? Porque ele tá de ladinho, ó. Pra ficar bem fininho, ó. Se couber mais alguns, ó, pode encaixar, tá? Talvez tenha que retocar, tá, gente, quando secar. Ele vai ficar com esse fundinho rosa. Vamos trocar de pincel? Vamos pegar aí um pincel menor, só pra mim fazer a parte verde aqui e já deixar pronta, tá? Então, a parte verde, a gente vai usar as mesmas cores que a gente usou na folha. Ó, verde seco, ó. Bem aqui na base, ó. Puxando assim pra ficar. Tá? Verde seco. Se quiser colocar um pouquinho do verde oliva ou verde pântano mais aqui embaixo, ó, pode colocar. Ou então, só aqui na parte de baixo, ó. Certo? Agora, vamos fazer esse daqui. Ó, então vamos lá. A gente vai começar com o vermelho profundo, tá? Ó, cantinho de pincel, pouca tinta, ó. E eu vou colocar aqui, ó, no miolinho, tá? É bem pouquinho vermelho. Ó, e eu não passei em misturinha aqui no miolinho, tá? Tá até difícil de puxar aqui a tinta, ó. Não passei, ó. Vou lavar o pincel pra tirar o excesso do vermelho. E eu vou vir no amarelo ouro, ó. Venho bem no meio aqui, ó. Puxando aqui, ó. Tá? Agora que eu já preenchi ali, ó. Eu venho em cima do vermelho profundo, ó. Mesclando aqui os dois tons, ó. Tá? Lavo o pincel. Lavo o meu pincel. E eu vou fazer aqui o preenchimento, ó. Essa parte aqui é igual a rosa, ó. Essa parte aqui, ó, ela vai ficar mais escura, tá? É a base aqui, ó, mais o miolinho. Então, as pétalas saem daqui de dentro e caem pra fora, tá? Então, eu coloco o vermelho profundo. Depois que eu coloquei o vermelho profundo, ó, eu vou vir... Ó. Se necessário, reforce o desenho com lápis, tá? Das pétalas. Quem tiver dúvida de como tá fazendo, ó. Tá? Com o rosa chá, eu venho dando aquela esfumada. Na ponta aqui das pétalas, não precisa se preocupar muito, não. Se ficar com menos rosa chá, tá? Ó.
tá? É importante essa parte aqui, ela tem que ficar mais escura, tá? Preenchendo tudo. Agora que a gente vai pra parte do corte. Essa parte aqui, ela é a mais importante. Vou continuar com o pincel 8, tá? E aí, eu molho o meu pincel na misturinha, ó, e pego o branco do outro lado. Então, do lado eu coloco misturinha e do outro lado, ó, eu pego o branco, ó, de um lado só, tá vendo, gente, ó? Sem tinta, só com a misturinha, e de cá tem tinta, tá? Muita atenção, que na hora de fazer o corte, fica assim, tinta acumulada, tá? Então, se você esbarrar, você vai manchar o seu trabalho. Então, presta bem atenção. E é como a rosa, gente, é como a rosa, ó. Eu vou começar aqui no canto, ó, com a tinta pra cima, ó. E eu vou fazer essa parte aqui, ó. Tá? A pincelada em forma de vírgula, tá? É uma vírgula mais gordinha lá e depois termina fininha. E bem juntinha, ó. Tá? Aí tem que observar a curvatura que tem. Mantenha o desenho perto de você para vocês entenderem a curvatura, tá? Ó, fiz aqui. Ó, vou descer uma bem do lado aqui do copo, ó. Ó. Você vai descendo as vírgulas, ó. São vírgulas que você vai fazendo, ó. Tá? Então, essas vírgulas, você pode fazer umas mais gordinha, outra menos gordinha, e assim você vai fazendo, tá? Então, ó, você puxa uma aqui atrás, ó, e aí, pra ela não ficar muito alongada, você coloca outra, você encaixa outra aqui, ó, tá, ó. Ó, puxa uma aqui, puxar outra aqui, ó. Pra ela não ficar muito comprida, você não vem com ela até nessa parte que a gente colocou vermelho profundo, não, ó. Eu paro antes. Ó. Tem que ficar com bastante pétala, ó. Obedecer na curvatura, ó, que tá saindo aqui de dentro e caindo, ó. Bem juntinhas de preferência, tá? Ó. Ó, aqui a gente já muda a direção, ó. Tá? De cá também a mesma coisa, ó. Jogo pra lá, ó. Agora eu já tô jogando pra lá. Eu joguei pra cá e jogo pra lá. Aqui é o miolinho. É a parte que eu tenho que seguir. Ó. Tá? Feito isso, o que é que eu vou fazer? Aqui, ó, eu vou completar, ó, com mais algumas pétalas. Aí, pra fazer essas pétalas aqui, ó, eu vou usar o pincel de lado pra encaixá-las, ó, e colocar várias. Tá bom? Geralmente fica assim um acúmulo de tinta, tá? Principalmente se você estiver trabalhando com tecidinho mais grosso. Se for um tecidinho bem lisinho, às vezes não fica, tá? Mas esse Estilotex aqui, que ele é mais grossinho, o tecido, ele fica assim, tá? Observe aqui pra você ver a leveza que já tá dando, ó. Aí depois pode voltar, ó, e retocar essa parte aqui, ó. Então, toda a borda aqui, ó, pode ficar mais clarinha, mais branquinha, tá? Por quê? Porque se ela desabrochou, essa parte de fora das pétalas aqui, ó, elas vão ficar mais iluminadas, elas vão receber mais luz. Diferente dessa parte do miolinho aqui, tá? Eu acho que deu pra vocês entenderem, né, gente? Mas, de qualquer forma, eu vou fazer essa aqui com vocês também, tá? Eu não sei se é a primeira vez que eu tô fazendo crisântemo aqui no canal. Se for, você já vai deixar aí pra mim um comentário falando que é a primeira vez que você me vê ensinando crisântemo. Então, vamos lá, gente. Ó, pra fazer, eu passo a misturinha só nessa parte de cima,
nas pétalas aqui embaixo, mais na ponta das pétalas e nessa parte do corpinho aqui da frente, tá? Então, a parte do miolinho eu deixo 100 e essa parte arredondada aqui, ó, também deixo 100. É a mesma coisa da rosa, tá? Por quê? Porque eu quero essas duas regiões mais escuras, tá? Aí, pra evitar delas ficarem mais claras, eu não passo nada nelas, tá? Então, vamos lá. Vamos vermelho, né? Ó. Trabalho bem esse vermelho. Lavo o pincel pra tirar o excesso do vermelho, pra mim poder vir com o amarelo ouro, ó. Tá? Coloquei o amarelo ouro, eu vou vir aqui também, ó, e eu vou passar a amarelo ouro. Tá? Essa região aqui eu vou deixar com um pouco de amarelo. E de cá, ó, eu vou colocar o vermelho, vermelho profundo, tá? Ó, trabalho puxando pra fora, vai ficar esse borrãozinho mesmo. Tá? Depois disso, ó, eu vou puxar do lado de cá um pouco do rosa chá. Ó, rosa chá. Tá? Ó, só um pouquinho aqui, aqui eu não vou puxar muito. Por quê? Porque eu quero de cá um pouco mais claro. Tá bom? Mesma coisa aqui, ó. Só sujeirinha do rosa chá. Pronto, agora a gente vai fazer o corte, tá? Pro corte, no caso, a flor que ela é um pouco maior, eu poderia estar pegando um pincelzinho maior pra estar fazendo o corte. Como eu vou fazer só essa parte da boca aqui primeiro, eu não vou pegar. Aí a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Molha de um lado na misturinha e do outro lado você pega a sua tinta. A sua tinta não pode estar muito rala, mas também não pode estar grossa. Tem que estar numa consistência bem fluida, tá? Ó, eu vou fazer, ó, as pétalas aqui, ó, uma vírgula de cá, outra vírgula de cá, ó. Ó, elas estão saindo bem aqui de dentro. Ó, termina com a ponta fina. Aqui fica mais grossinho, ó, e eu termino com a ponta fina aqui. Tá? Aí a gente tem que fazer o fechar aqui, ó, começar aqui, ó. Então, você pode fazer assim, ó. Ó. No meio. Depois, você vai curvar as pinceladas, ó, pra essa direção, ó. Obedecendo a curvatura aqui. E aqui você vai mudar a direção. Agora é pra esse lado, ó. Não precisa descer muito, tá? Como eu falei lá na outra, ó. Puxo. Aqui, ó, a gente tem que preencher esses espacinhos tudo, ó. Ó, tá? Aqui, ó, eu posso fazer uma pétala meia desgarradinha, ó. Tá bom? Aí, agora, a gente vai começar aqui, ó, curvado pra essa direção, como se estivesse saindo aqui do centro. Ó, e sobrou espacinho, você encaixa uma pétalazinha, ó. Tá? Ó, vou encaixando e colocando. Vai observando a curvatura, tá, gente? Ó, por aquele lado fica inclinado, ó. Ó, aqui, ó, já vou começar a inclinar na outra direção, ó.
tá? Mais no centro aqui, ó, você pode fazer mais retinho. Depois já começa a inclinar, ó. Ó, vamos subindo, ó, pra ficar bem cheia, tá? Aí, assim, faz umas pétalas mais gordinha, outras mais estreitinhas, e assim você vai fazendo, tá? Aí, agora, gente, a gente tem que encaixar aqui, como eu falei, ó, pincel de ladinho, ó. Eu venho encaixando as pétalas, ó. Posso sobrepor, ó, uma pétala por cima da outra, tá, ó, de cá, ó. Eu já mudo a direção, ó. Ó, tá? Posso colocar pétalazinhas soltas, ó. Aí, onde couber, você coloca, tá? Muito cuidado para não fazer muita bagunça, porque às vezes a gente coloca tanto que nem vê aquele fundo rosado que a gente teve todo o trabalho para tá fazendo, tá? Então, fez, deixa secar aí pra gente ver como vai ficar. Se vai precisar dar retoque, se não vai precisar dar retoque, tá? Enquanto isso, a gente vai tá iluminando as folhas, fazendo o retoque das folhas. Ó, para as folhas a gente já usou azul hortênsia. Então, tô com o pincel aqui, eu vou pegar tinta de um lado só, tá? E eu venho aqui, ó, de fora pra dentro, do mesmo jeito. Você vai observar, tá? Ó, aqui foi o contrário, ó. Foi de dentro pra fora, ó. E eu repito esse passo, ó. Tá? Então, eu posso deixar umas mais claras, outras não tão claras. Como é um tom claro, dá pra você repetir esse processo aqui até umas 2 vezes, tá? Aqui, ó, de fora pra dentro, aqui praticamente já tinha apagado, né? Ó, e de dentro pra fora, ó. Tá? Deste lado aqui, ó, desta folha aqui, a mesma coisa, ó. Ó. Tá bom? Você quer fazer uma dobra, tá? Pra fazer a dobra, você vai pegar a tinta de um lado só do seu pincel, vai observar na sua folha qual lado da folha tá mais escura na ponta da folha. Com a tinta voltada para baixo, nesse caso aqui, ó, eu vou fazer uma meia lua, uma vírgulazinha, ó, desse jeito, tá? Feito isso, eu quero fazer a pontinha, quero deixar a pontinha mais em evidência, como eu fiz nas outras aqui de baixo. O que eu faço? Eu vou pegar o tom mais escuro que eu usei na minha folha, pego um pincelzinho, pode ser um pincelzinho filete ou um outro pincelzinho, ó. E eu venho na pontinha e viro ela, ó, pro lado que eu quero, tá bom? Então, é dessa forma que a gente faz. Eu gosto muito de virar as pontinhas, eu acho que dá um charme todo especial. E dessa forma, vocês vão trabalhar a folha de vocês, tá? Se por acaso vocês quiserem colocar as lervurinhas, né? O que a gente vai fazer? Vai pegar o pincel 421, tá? Tinta de um lado só. É bom um pincel assim, que tenha menos cerdas, que seja mais fininhas. Ó, pouca tinta de um lado só pro traço ficar fininho. E você faz as lervuras, ó. Tá? Coloca no lado mais escurinho da sua folha e puxa. Ó. Por isso que eu falo para não chegar muito com a iluminação nessa parte escura. Porque você precisa colocar esses detalhes dessa lervurinha.
Se vocês clarear demais, essa nervurinha não vai aparecer, tá bom? Ó. Vou tocar essa dobrinha aqui. Fazer mais uma. E é isso as nossas folhas, tá? Pode colocar gotinhas, tá bom? Ó, sobrou um espaçozinho aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar uns miosotes aí, com azul marinho, que é uma cor que eu gosto muito de usar, vocês sabem. Ó. Vou fazendo o fundo aqui pra gente fazer os miosotes, ó. Tá? Dou aquela assim, aquela esfumada, ó. Observa, tá, gente? Se não ficou nenhum cantinho sem tinta. Se ficou, ó, você vem dando uma esfumadinha com a cor do fundo, tá? Feito isso, eu vou pegar o branco pra gente fazer aqui. Tô usando o pincel 6. Pros miosotes, eu pego tinta no canto do pincel, tá? E aí, eu venho encaixando as minhas gotinhas, ó. Eu giro o meu pincel sem movê-lo quase do lugar, ó. Ó. E aqui eu encaixo as florzinhas. Tem alguns espaços que não dá pra fazer todas as pétalazinhas, ó. Mas eu encaixo até onde dá, tá? Aqui, ó, mais pra fora, ó, eu faço umas pétalas mais soltinhas, ó. Tá bom? Eu dou umas pinceladas em algum espacinho que ficou vazio. Aí, gente, vocês podem colocar esses miosotes onde vocês quiserem. Esses miosotes não é necessário você fazer no desenho, tá? Porque senão fica muita informação no desenho para você passar pro tecido com carbono. Então, isso mesmo, você mesmo pode determinar, ah, eu quero colocar mais aqui, quero colocar mais ali, tá bom? Então, eu vou escolher mais alguns locais aqui e vou estar fazendo, tá bom? Você escolhe o local de vocês, já vou mostrar pra vocês toda a pintura como tá ficando bem bonitinho e a gente já está finalizando, tá? Ó, amores, coloquei aqui, aqui e aqui. Se eu quisesse colocar aqui do lado da máquina, eu poderia estar colocando, tá? Mas eu optei por não colocar. Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar o tom de verde mais escuro que eu usei na folha, ó. E eu vou puxar aqui uns galhos, ó, pra dar um pouco mais de volume. Isso, gente, são detalhes opcionais, detalhes de acabamento. Não quer fazer? Não faz, tá bom? Aí, pode fazer os galinhos, ó, tá? E aí, cada um coloca o que achar mais legal na sua pintura, tá? Tem gente que não gosta desses detalhes, não faz, tá? Agora, a gente vai, eu vou ver se tá seco a parte do carretel pra mim tá iluminando lá o ponto de luz novamente, tá? Ó, eu peguei ou azul bebê ou azul hortênsia. Vou vir aqui, ó. Nesse ponto, vou dar aquela esfregadinha, pega o azul e limpa no paninho, tá bom? Pra ser meio que uma luz mais seca, ó. Tá? Ó, ali é só foi mesmo pra... Aí eu venho aqui, ó. Aqui eu vou colocar um pouquinho de branco só pra dar um destaquezinho, tá? Ó. Aqui também, ó, uma batidinha de branco pra destacar que tá por cima. Coisa bem pouca, nessa regiãozinha aqui também eu vou pôr um pouquinho aqui também. Só que eu coloquei a tinta, vou limpar o pincel que tava com muito branco, ó. E aí, ó, eu vou voltar trabalhando aqui essa cor.
tá? Aqui também eu vou botar, ó, um pouquinho. Trabalho o pincel pra lá e pra cá. Na borda. E é isso, gente. Nossa pintura tá pronta, tá? Vou mostrar pra vocês como ficou tudo. Eu espero muito que vocês gostem, que vocês pintem. Pode pintar da forma que vocês quiserem. Pode estar mudando as cores, tá? Pode estar inovando. O trabalho é seu, o risco é seu. Então, vocês caprichem na pintura de vocês. Lembrando que quando a gente compra um projeto, a gente precisa estar fazendo a pintura, tá? Por quê? Porque é um dinheiro que você investiu e eu quero que você tenha retorno com essa apostila. E ela foi feita com muito carinho. Se você fizer a pintura com muito carinho, tudo direitinho, você vai conseguir vender o seu paninho. Tô dando dicas lá no meu outro canal como tirar fotos para você estar postando nas redes sociais, justamente para alavancar a venda de vocês, tá bom? Então, se você começou tudo direitinho, comprando a sua apostila honestamente, tudo direitinho, faça a pintura com muito carinho, com muito capricho. Não deixa a apostila engavetada, não. Vamos fazer as pinturas, vamos assistir as videoaulas, quantas vezes for necessário. Vamos colocar esse aprendizado na prática, tá? E a parte da venda também, eu vou auxiliando vocês para vocês conseguirem atingir o objetivo de vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Vou mostrar para vocês como ficou. O crochê é da Marta Clésia. Da Clésia Marta, gente. Foi ela que fez esse barradinho pra mim. Eu vou deixar o contato dela também na descrição do vídeo, tá bom? Se quiser desejar, quiser adquirir a apostila, você que não adquiriu ainda, entre em contato comigo. O WhatsApp vai estar na descrição do vídeo, tá? Ó, ficou assim a nossa pintura, pra vocês verem tudo, ó. Esse é o barradinho, tá? Então, ficou assim a nossa pintura. Não esquece de deixar o like. Pode estar acrescentando gotinhas, pode estar acrescentando mais miosote. Se quiser adicionar mais extenso, a Flávia Artesã tem bastante variedade e garanto que ela vai amar te atender aí através do WhatsApp que tá na descrição do vídeo. Fiquem todas com Deus e até a próxima.